Ver Mais começa falando de um assunto que ainda precisa muito ser debatido no país, a educação especial. Em Chapecó, são aproximadamente 600 alunos, segundo a Secretaria de Educação. Destes, 283 são atendidos em 41 salas de recursos multifuncionais, de acordo com a sua área de abrangência. Uma dessas salas foi toda reformada por uma iniciativa pessoal. Dá uma olhada como ficou. Tudo por aqui é muito novo para o João. Não o atendimento e o cuidado, mas a sala. O espaço foi todo reformado pela família da professora Ângela como forma de manter vivo na memória o trabalho que ela fez pela comunidade escolar. A gente é muito grato, né, à família Tessari e à família Cavalli, que tiveram essa iniciativa de oferecer mais materiais, mais aportes, né, para a sala de recursos multifuncional da escola Florestan Fernandes. Que isso vem qualificar ainda mais os trabalhos que a gente desenvolve aqui. Essas melhorias realizadas pelos familiares da professora Ângela Tessari. A sala de recursos existe desde 2008 e presta atendimento individualizado para 12 alunos da educação especial. As atividades elas são elaboradas de acordo com a deficiência dele e as limitações, as dificuldades deles, mas sempre priorizando as potencialidades deles. O que eles podem avançar, né? Então a gente enfatiza muito isso, né? Na potencialidade dos alunos, né? Então, desde a estimulação, porque acho que é essencial, né? A sala de recurso proporcionar isso, né? Que talvez eles não tenham no nosso ensino regular. Então aqui vem para suplementar o ensino regular, para contribuir significativamente, né, nesse trabalho. Então assim, as atividades são elaboradas de acordo com as necessidades dos alunos. A Escola Básica Municipal Florestan Fernandes é preparada para atender todos os alunos. Para os pais, é mais uma forma de ensinar a lidar com as barreiras. Preconceito, principalmente, né, que é uma coisa que está aí, que está muito exposto às crianças, então eles aprendem muito na inclusão de crianças com deficiência, né, com dificuldade para aprendizado e com as suas limitações. Então para as crianças no colégio tudo é legal, porque daí eles entendem que tem que respeitar o limite do que tu consegue fazer ou não, até ajudar, né? É bem legal, acho isso o máximo, ter assim no mesmo espaço, todo mundo junto e aprendendo um com o outro, né? Nas salas de recursos multifuncionais, conforme a Política Nacional de Educação Especial, em um decreto de 2008, devem ser atendidos alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades e superdotação. São muitas as leis que deveriam garantir o acesso de todos. Então, a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UNOESC, Marineiva Moro de Oliveira, é a nossa entrevistada para falar sobre o assunto e para garantir que todos tenhamos o acesso a essas informações. A intérprete Juliana Paris também está conosco. Meninas, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Deixa eu começar perguntando aqui para a Marineiva, que é professora, que trabalha bastante com isso também, é doutoranda em educação, é isso também? Uhum. Quando a gente vai pesquisar leis que garantam a acessibilidade, ou a inclusão, ou o acesso à educação, não só especial, mas o acesso de todo mundo, são inúmeras leis, né? Por que é preciso tantas leis assim e a gente vê que ainda não chega nem perto do necessário? É um prazer estar aqui para dialogarmos então sobre esse processo de educação inclusiva, e vale destacar que quando nós falamos de educação especial, nós não estamos falando propriamente do ensino inclusivo. Então nós temos uma organização desse processo educacional, que é educação especial quando eu atendo somente alunos com deficiência, né, síndromes, transtornos, né, dificuldades de aprendizagem. E quando eu falo do ensino inclusivo, eu estou me referindo àquele ensino que ocorre nas escolas de ensino regular e que as crianças, as pessoas com deficiência, elas participam com pessoas, com crianças que não possuem deficiência. Uhum. Quando
nós estivermos dialogando sobre isso, é importante ressaltar que o processo histórico para garantir esse ensino inclusivo, né, que ele vai muito além de uma educação especial, porque o ensino inclusivo ele prevê adaptações necessárias para que o ensino ocorra de forma que efetive a aprendizagem, né? Então, o ensino e a aprendizagem são processos diferentes e pensando no ensino inclusivo, nós precisamos fazer essas adaptações necessárias. Então, quando tu diz que tem diversas leis, né, nós podíamos traçar uma linha do tempo referente a demandas de legislações que nós temos, né, para que nós possamos garantir efetivamente que essa inclusão, que esses processos de acessibilidade, eles possam se materializar, então, no nosso contexto educacional. O ensino inclusivo, a gente mostrou uma sala ali, né? E realmente, na escola que nós visitamos e que nós mostramos, uma escola municipal, é mais ou menos da forma que tu falastes, né? As crianças estão inseridas no grupo e tem ainda o atendimento diferenciado, né? O atendimento especial. É mais ou menos assim que deveria ser em todos os lugares? Exatamente. Nós deveríamos ter, vamos pensar agora um pouquinho na área da surdez, né? No estado de Santa Catarina existe também uma legislação nacional que prevê nos anos iniciais um professor bilíngue, né? O que é esse professor bilíngue? Seria um professor de matemática, de língua portuguesa, de ciências, enfim, de todas as disciplinas que soubessem Libras. E Libras, nós temos que entender que Libras é a língua brasileira de sinais, é a nossa segunda língua nacional. E muitos professores não conhecem ela. Então, é pensando nesse viés de que talvez a insuficiência de conhecimentos científicos na nossa formação faça com que nós precisamos ter espaços que possam garantir a inclusão desses alunos. Então, quando você fala de SAED ou sala de recursos, é justamente para que isso ocorra no contraturno, então eles frequentam o ensino regular, no período matutino, por exemplo, e à tarde, então, eles participam da salinha do SAED, que é quando ocorrem as adaptações, inclusive adaptações curriculares, materiais, que possam, então, fortalecer esse processo de inclusão. Tá certo, a gente vai seguir falando, eu quero conversar um pouquinho com a Juliana. Tá conseguindo acompanhar a gente, Juliana? Sim, tô conseguindo. Consegue falar nas duas línguas ao mesmo tempo? É um pouco difícil. São línguas diferentes. São línguas diferentes. Ou fala uma ou fala outra, é isso? Então quem está em casa quem tá em casa e precisa da tua... Como é que a gente pode falar? Tradução? Interpretação não vai conseguir te entender. Mas fala um pouquinho. Depois a gente tenta... Depois você tenta passar para eles. Ah, você faz? Então tá, vamos mudar a nossa intérprete aqui agora. Por isso que eu me mexo enquanto falo, né? Porque é tão... Fala um pouquinho do teu trabalho, então, Juliana, enquanto intérprete de Libras. Então, eu trabalho como intérprete na rede estadual, à tarde, e trabalho também na instituição, na UNESC, à noite. E a gente percebe a dificuldade e também a falta de conhecimento, mesmo dos professores. Há uma falta de formação, né, para que esse processo ocorra. Como é que foi a tua formação? Por que você se interessou por estudar Libras? Olha, eu me interessei porque é uma língua diferente, né? Eu realmente me apaixonei quando conheci, só que é um processo longo e bem demorado, né? E infelizmente aqui na nossa região não tem essa formação, né? Tem que buscar fora. Não tem? Não. Mas acredito que aos poucos está vindo, né? Você falou que é longo e demorado, mas a gente pode dizer que é difícil de aprender? Olha, fácil não é, mas não é impossível. Você tem sido procurada agora, né? Quando a professora... a Marineiva veio com a gente aqui, ela já lembrou de te convidar e a gente realmente não lembra, né? É ignorância mesmo, nossa, falta de conhecimento, de a gente pensar que vai falar de educação especial e esquecer que tem que ter alguém para fazer, né? Para que tenha acesso a todo mundo. Você tem sido mais procurada para fazer esse tipo de trabalho? Olha, nos últimos tempos, sim. Hoje eu fui convidada porque a gente trabalha junto, né, à noite. E aí os nossos alunos estão acompanhando também o programa lá da instituição. Marineiva, além dos trabalhos, né, como o da Juliana, tem outros tipos de pessoas com outras deficiências também que deveriam ter acesso. Isso está melhorando aos poucos também, assim como a gente tem visto um pouquinho mais de Libras, né, nas transmissões, né, se isso tem melhorado como um todo? Se nós pensarmos, a primeira lei de inclusão, ela surge em 1989, mas o processo inclusivo no Brasil, ele é de 1854, né, quando Riet, né, um professor surdo, chega no Brasil e aí, em 57, ele cria o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, veja, que é um longo processo
que se tem esse processo de inclusão, mas é agora que ele é mais ressaltado, né? Então, quando nós vemos então esses processos como programa de TV, possibilitando a acessibilidade, e quando eu falo de acessibilidade, não é só alterações arquitetônicas, né? Quando eu falo de acessibilidade, é acessibilidade na comunicação, né? É acessibilidade na informação, tá, para o deficiente visual. Qual que é a organização do nosso espaço? Nós estamos sentadas em três, em bancos, né, de frente, né, para que eles possam compreender como ocorre esse processo. Mas sim, nos últimos anos nós estamos vendo e vivenciando esse processo, né, de acessibilidade e inclusão, porque inclusão não pode ser desarticulada de acessibilidade, os dois processos caminham juntos, né, para garantir essa efetivação mesmo. Mas sim, eu tenho notado uma grande procura, não só por intérpretes, mas também preocupados em como repassar informação para um deficiente visual, né? A organização, preocupados com as alterações arquitetônicas que se tem também, para que todas as pessoas com deficiência física também possam acessar, preocupados nas adaptações de materiais para as crianças, principalmente das escolas, que têm algum distúrbio de aprendizagem, como dislexia, descalculia. Então, assim, quando nós falamos de inclusão e acessibilidade, nós não estamos falando somente de pessoas com deficiência, mas sim pessoas que têm síndromes, transtornos. E aí nós temos na nossa legislação, e foi um Plano Nacional de Educação para pessoas com deficiência, que ele é elaborado em 2010, aprovado em 2011. Em 2015 nós temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, assim, veja que é um documento que ao longo do processo histórico foi uma grande conquista. E ele prevê que essas mudanças, que essa acessibilidade a todas as pessoas com deficiência, síndromes, e aí ele vai chamar uma nomenclatura de pessoas com necessidades educacionais especiais, né, tenham a garantia de que possam usar todos os espaços sociais e possam receber a informação, assim como as pessoas que não têm deficiência. Se por um lado o poder público, ou as entidades, ou mesmo escolas particulares, né, ainda a gente falta isso que você vem falando aqui ao longo da entrevista, né, de que teria que ter acesso a todos. Os profissionais, os professores, os pedagogos têm um pouco mais de consciência, que precisam se especializar um pouco mais, precisam atender a todos também? Quando você diz consciência, né, aí nos faz refletir como eu vejo o outro. Né? Então, se eu não preciso ter uma formação, se eu vejo o outro como um ser humano que tem as mesmas necessidades que a minha, mas porém com mais limitações. Então, eu acredito que não só os pedagogos eles devam demonstrar interesses por essa área. Assim como também em todos os processos formativos de licenciatura que entram diversas disciplinas. Então, os profissionais das áreas da licenciatura, eles têm um conhecimento extra, né, sobre a inclusão, mas ainda esse processo é um processo mínimo. Nós precisaríamos de ter muitos componentes curriculares que dessem a base para que nós possamos atuar então com esse público que é as pessoas com deficiência. Tá certo, a gente poderia ficar dias falando sobre esse assunto aqui, ainda mais com todo o teu conhecimento. Muito obrigada por dividir com a gente. Juliana, obrigada por ter vindo, viu? Volte sempre, acho que a gente tem que lembrar mais disso também. A gente tem que, como falamos aqui, de conhecimento, né, e de conseguir incluir cada vez mais. Muito obrigada por terem vindo. Eu quero deixar um recadinho aqui, ó. Tem muita gente elogiando a nossa iniciativa de fazer esse assunto, né, de trazer a tradução aqui também. Aqui tem uma pessoa que fala: oi, boa tarde, a Igreja Cristã Maranata está com um projeto para capacitar membros da igreja para levar a palavra aos surdos. Parabéns pela abordagem do assunto. Gente, muito obrigada. Fico bem feliz, está todo mundo gostando. Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Para quem está em casa, ver mais, já volta. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí.